Pessoal, bom dia. Na nossa aula assíncrona de hoje, que fica aberta aí para quem tem a possibilidade de participar e pode ajudar também levantando algumas dúvidas, a gente vai ter por objetivo pegar um exercício da nossa lista lá, que até teve um colega que levantou sobre o que era switch, o que é switch case, então, como vocês não viram, pelo jeito, a gente vai passar esse exercício, tirar dúvida, e depois a gente vai pegar o exercício do URI, o segundo exercício que a gente não fez ainda, que ficou como para a gente fazer a parte inicial, e vai desenvolver ele junto para que todo mundo consiga fazer a submissão lá no URI, todo mundo tem que entrar dentro do URI, conseguir se cadastrar, vincular a disciplina e desenvolver aquelas duas atividades que estão lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a trabalhar, a mostrar o que a gente vai fazer. Então, aqui na primeira parte hoje, a gente tem a nossa lista de exercícios 1 para fazer. Como eu falei, a gente tem vários exercícios ali. Não é obrigatório fazer todos, mas o objetivo é que você tente fazer o máximo de exercícios possível. A gente vai pegar primeiro esse do switch, que, como eu disse, foi uma dúvida que foi levantada. Depois a gente vai fazer do URI. E depois, nas próximas aulas, a gente vai levantar aí. O importante é tentar pegar para fazer os exercícios, sentir dúvida, sentir dificuldade, e aí depois a gente pega, levanta e tira dúvida e faz juntos nas outras aulas. Então essa vai ser bem a nossa dinâmica. E a gente não vai ficar preso só em C. A gente está fazendo em C inicialmente, mas depois a gente já vai migrar para C Sharp, criar um ambiente gráfico. Depois, como eu falei também, a gente vai ver como montar isso para a web, utilizando JavaScript. Então vai ser bem legal o que a gente vai fazer. Essa parte inicial é para a gente poder nivelar algumas coisas e a gente poder desenvolver a nossa capacidade de programação. Então a gente vai pegar esse primeiro exercício aqui, utilizando o switch, ou switch case, né? Escrever um programa que leia o inteiro entre 1 e 7 e vai apresentar o dia da semana correspondente. Então, qual que é a ideia aí? Se o usuário digitar 1, eu apresento segunda. Se o usuário digitar 2, eu apresento terça. Se o usuário digitar 3, eu apresento quarta. E assim por diante, de 1 até 7, de acordo com o dia da semana aí. A gente pode fazer isso com o if else alinhado, normal, é uma estrutura de seleção, ou a gente pode utilizar o switch case. Como a gente tem um conjunto de comparações com valores constantes, é bem legal utilizar o switch case. E o switch case também se aplica a outras linguagens, como C Sharp, como Java, todas as outras linguagens que derivam de C, você também pode utilizar o switch case. Então, ele é uma alternativa para a gente poder utilizar, ao invés de utilizar o if else, o switch case fica bem mais legal. Vamos só dar uma olhada como que ele funciona aqui, ó. Então, vamos pensar que nesse exercício aí eu quero fazer para o dia da semana, né? Então, se o dia for 1, eu vou printar segunda. Se não, se for 2, eu vou printar terça. Se não, se for 3, eu vou printar quarta. E aí, vou testar tudo e, por último, se não for nenhum de 1 até 7, eu vou falar que é inválido. Então, vou fazer um tanto de if, else if, else if, else if, else if. E lembrando, se entrar no primeiro if, como resta else if, ele já sai do fluxo de instrução. Então, ele não continua. Se entrar no segundo else if, se entrar aqui, ele vai executar e vai sair. Por isso que a gente está fazendo if, else if, else if, else if. E não fazer só um tanto de if quebrado. Se a gente fizesse só os ifs separados, sem fazer o else, né? Isso aí, creio que vocês já devem ter visto. Se eu fizer só um tanto de if quebrado aqui, ó, se for igual a 1, faça isso. Se for igual a 2, faça isso. Se for igual a 3, faça isso. Então, se ele entrar nesse if e executar o que está dentro dele, se não tiver else, ele vai testar o segundo, por mais que não vai executar, e vai testar o terceiro. Ele vai continuar fazendo todos os testes lógicos e gastando capacidade de processamento. Então, para esse problema é adequado. Se eu entrar em qualquer um aqui, não faz sentido eu continuar. Eu vou sair do fluxo. Se entrar no 2, ele executa e sai. Então, a gente poderia resolver esse problema utilizando um if else normal. Qual que é o problema? Não, o código não fica muito limpo, não fica muito claro. Então é legal a gente utilizar o switch case. O switch case, como que ele funciona? A gente vai fazer switch que é selecionar, né? A partir de uma variável, eu vou testar um conjunto de valores para ela. Então, switch, dia, a variável dia que eu vou ler, que vai ser um valor inteiro. Caso, por exemplo, uma constante, 1. Esses casos aqui, ó, eu vou poder comparar com valores inteiros ou char, porque o char, na verdade, ele é um inteiro, que ele é o código da tabela ASCII. A gente vai entender isso melhor
no segmento da disciplina. Mas esse valor constante aqui, ó, o que está no caso que eu vou testar, tem que ser um valor inteiro ou char. Não consigo testar aqui com um valor de ponto flutuante ou com uma string, ou seja, com uma palavra. Isso em C. Em C Sharp e Java eu já consigo testar, que eu já consigo fazer outros testes. Mas aqui não. Então, caso for 1, aí eu posso lá, eu vou dar um printf lá e vou escrever, por exemplo, segunda. Caso for 2, eu vou lá e vou printar terça. E caso for 3, quarto, caso for quinto, 5. E aí, depois, por último, default é que se ele não entrar em nenhum desses, eu vou falar aqui em inválido. Ou seja, qual que vai ser a mensagem padrão se não entrar em nenhum. Tá vendo? Tá? Caso for 1, vou printar segunda. Esse break aqui, ele serve para cortar o fluxo de uma estrutura. Isso pode ser uma estrutura de repetição, ou, no caso aqui no switch case, ele é importante, ele até faz parte da estrutura do switch case, porque caso for 1, ele vai printar a segunda e vai dar um break, ou seja, ele vai quebrar essa estrutura. Então, daqui ele já vai sair. Ah, não é 1, ele vai testar é 2. É 2, executa o que está dentro aqui. Aqui eu posso ter quantas linhas forem necessárias e break, para. Então, quando ele entrar em qualquer um desses casos de teste, ele vai sair. Deu para entender qual que é a estrutura do switch case? É importante, se alguém sentir alguma dúvida, quem está conseguindo participar, pode falar que aí pode ser uma dúvida do colega que vai estar assistindo depois também. Tranquilo? Então vamos lá, a gente vai criar o código juntos aqui. Então vou criar um arquivo novo aqui, estou usando o dev, vocês podem utilizar o compilador que vocês quiserem aí. E a gente vai dar um include no stdio aqui. A gente vai criar a nossa função main. Então aqui a gente vai ler um dia, a gente tem que ler um dia e mostrar qual dia que é. É bem simples, né? Então a gente vai ler uma variável que vai ser dia aqui, e de acordo com esse dia a gente vai só dar um print. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Receber nosso dado de entrada, né? Printf, número do dia. Vamos colocar dessa maneira. Que é que a gente tem que ler um valor inteiro, né? E a partir desse dia que a gente vai ler, né? Scanf é inteiro, porcento %d, vírgula e comercial dia. A partir desse dia que a gente vai ler, a gente vai fazer o nosso switch case. Então a gente vai fazer, a gente poderia fazer com if, né? Se o dia é igual a 1, printa segundo. Se não, se o dia é igual a 2, printa terça. Se não, se o dia é igual a 3, printa quarta. Mas aí a gente vai lançar a mão do switch case. Então o switch case ele funciona dessa maneira. Switch. E aí qual variável que eu vou testar? Dia. Abro, fecho chaves. Gosto sempre de colocar um comentário aqui, ó, para mim poder ficar claro aqui que essa chave está fechando o switch. Porque às vezes a gente vai abrindo várias, né? E aí fica mais fácil de entender. Mas não precisa, se não quiser fazer isso. Switch dia. E aí agora eu vou testar meus casos. Ou seja, qual vai ser as comparações de igualdade. Lembrando que essas comparações de igualdade têm que ser valores inteiros ou char. Aqui em C. Então, case, só case, dá o espaço aí e case 1. 2 pontos. Essa é a síntese. Qual instrução eu vou executar se for 1? Eu vou mostrar o dia da semana. Então, printf, segunda. E coloco um barra n aqui. E sempre, depois de cada case, break. Você colocou na frente aqui, no outro exemplo estava embaixo. Tanto faz, eu posso colocar aqui na frente. Quantas linhas forem necessárias, eu posso fazer assim, ó. Quantas linhas forem necessárias. Case 2. E aí o resto a gente vai repetir. Reparem que vai ficar bem padrão e fica até mais fácil para a gente poder montar aqui. Vou deixar aqui, ó, alinhar ele para ficar mais bonitinho. No VS Code aqui ele já formata bonitinho, aqui ele não formata para gente. Vou só dar a tabulação aqui para ficar tudo padrão. Terça, break. E a gente vai repetir todo esse processo aqui. Eita. E agora sim.
3, 4, 5, 6, ó. A gente pode ir copiando e colando. Então, case 1, segunda. Case 2, terça. Case 3, quarta. Case 4. Ah, desculpe. Na verdade, o primeiro dia da semana é o domingo, né? Correto? Ou é segundo? Vamos começar do domingo, né? Domingo. É o domingo mesmo. Pro 2 de segunda, né? 3 de terça. 4 de quarta. 5 de quinta. 6 de sexta. A gente começa na segunda. Esse é o menor dos problemas nossos. 0 é o primeiro, tá certo. Tudo começa, tá certo, tá certo. E sétimo, sábado. E se o usuário digitar, ou seja, são todos valores aqui. Se a gente fosse fazer isso aqui no if, else if, não ia ficar elegante. Olha aqui como fica bem claro o meu código, fica bem limpo. Então eu posso precisar testar várias coisas, fica fácil de ler, fica fácil de enxergar o que está sendo feito e fica mais fácil de programar do que a gente fazer um tanto de else if todo alinhado, seguindo a estrutura aqui. E se não for nenhum desses aqui, default. Então, se o usuário digitou alguma coisa que não é nenhum desses, a gente vai dar um printf dia inválido. Coloca uma carinha triste aí. Sexta. Vamos colocar um vivo aqui, né? Que hoje é sexta, né? E coloca uma carinha feliz. E aí, se é a segunda aqui, a gente vai colocar uma carinha triste. Eita. Se é a segunda, o bichinho fica triste. Segunda. E agora, se é sexta, ele dá um vivo e fica feliz. E agora, se for qualquer outro valor, dá um inválido e o break. Então, o break é que é importante, que se ele entrar num, ele já executa e para. E ele vai testando. É 2? Não. É 3? Não. É 4? Executa e para. Na questão de processamento, não faz diferença. Por quê? Porque ele vai fazendo os testes lógicos. Ele vai fazendo testes lógicos de igualdade. Não tem diferença no processamento. Mas reparem que para a escrita aqui faz bastante diferença. Então, quando a gente precisa fazer um conjunto de testes de igualdade, aqui em C com inteiro ou char, e em C Sharp Java, você também pode usar string, você pode usar valores do tipo float também, se eu não estou enganado. Mas string pode, que eu já usei. Fica mais legível, fica bem mais legal. Mas para processamento, não. Memória, não muda nada, porque a gente continua utilizando a mesma variável, né? Não usa mais memória. A gente pensaria mais em processamento. E aqui um return 0 no final. Pessoal, uma coisa importante. Eu acho que vocês acostumaram a utilizar o getch para... O getch não, o system pause, às vezes para poder dar uma pausinha na execução do programa. Não usem system pause na hora de submeter as coisas no URI, porque senão você trava. Eu vi que teve gente que fez isso lá, e o erro era esse. Então, sempre quando você terminar um programa em C, é só return 0. Se você precisar dar uma pausinha, aí você pode dar o system pause, ou você pode usar o getch, que ele fica esperando você digitar uma tecla. Eu prefiro usar o getch, que não dá nenhuma mensagem na tela, ele só para. Só que na hora de submeter no URI, não pode. Só o return 0. Tem que ter o return 0. Beleza, vou salvar aqui. Vou criar aqui uma pastinha para a lista 1. Lista 1. Recomendo que vocês façam isso também. Cria pastinha, logicamente, né? E vai salvando tudo. E é importante, depois, pegar todo esse material. Eu vou mostrar na próxima aula. Vou postar até um vídeo para todo mundo se cadastrar. Vai ser a atividade de hoje também, que vocês vão fazer depois. Vou pedir para a galera fazer. Se cadastrar no Git. Então, alguns de vocês já devem conhecer o Git, o GitHub. E porque lá é um repositório para programadores, né, para a gente poder salvar os nossos códigos, não perder os nossos códigos. Você pode ter o teu repositório privado.
E eu vou mostrar como vocês deixarem os códigos de vocês lá. Isso, alguns já devem ter conta lá no GitHub, a gente utiliza para várias coisas, mas a gente vai precisar dele depois para várias coisas. Então, é importante todo mundo ter conta. Sim, Lucas. Eu vou colocar um videozinho para a galera ter a base para poder entrar lá. E a gente vai utilizar o Git Desktop mesmo nesse primeiro momento para ser mais simples. E vou mostrar como a gente vai utilizando e fazendo o controle. Não, é bem legal. A gente vai utilizar o Git. Então, esse aqui é o... Opa, qual exercício que é esse mesmo? É o 3, né? Então, exercício 3, que é o da lista. E vamos executar, né? Ele, tirando os erros, deve funcionar. Beleza, rodou. E aí, eu vou digitar o dia aqui. Se eu digitar domingo, mostrou. Ah, mas eu toda hora eu vou ter que ficar entrando. Vamos colocar esse switch aqui, ó. Essa leitura que a gente tem aqui do dia até aqui embaixo, vamos colocar ele dentro de um if, dentro de um loop infinito, para que ele vai ficar executando e só vai parar na hora que a gente desligar, na hora que clicar no X. Só para a gente conseguir testar, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o enquanto 1. Enquanto 1 aqui, porque 1 é verdadeiro, 1 é true. Então, enquanto for verdadeiro aqui, que é o nosso while infinito, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Fim do while. O 1 aqui é true. Então, enquanto for true, né? Enquanto for verdade, aqui a gente vai fazer um loop infinito. O que eu vou ficar no loop infinito? Vou ficar lendo o dia e mostrando. Lendo e mostra, lendo e mostra. Só para a gente poder testar. Então, quando eu preciso testar um código aqui, a gente faz isso. Envolve ele, a gente envolveu todo o nosso código, ó, tá vendo? Dentro de uma estrutura de repetição. E ela não vai parar. Se eu quisesse ter uma variável, perguntar para o usuário se ele quer continuar toda vez, ou executar por 10 vezes, é só fazer um controle aqui, né? E vamos deixar isso no infinito, que aí fica melhor para a gente poder fazer o nosso teste. Então, lá, vamos colocar um dia da semana. 2, segunda. O bichinho tá triste. 3, terça. Eu coloquei acento lá e tem que... Se você quiser mostrar acento, né, caracteres português, ou cedilha, ou qualquer tipo de acento, tem que incluir a biblioteca locale e setar o setlang lá, né, para português. Aí, tipo, a gente pode fazer isso, mas não é necessário, que aqui em C é só para a gente poder treinar a programação. Na hora de desenvolver mesmo, a gente vai usar uma linguagem de alto nível, como Java, C Sharp, no caso nosso, a gente vai utilizar C Sharp. 7, sábado, 6, sexta, viva, hoje é sexta-feira, graças a Deus. 7 a gente já fez, né? 5, quinta. Se eu colocar um número que não vale, dia inválido. Faltou a gente colocar o barra N lá no final do dia inválido, tá vendo? Que ele já puxou aqui, ó, de novo. E aí tá funcionando. E ele vai ficar nesse loop aí até que eu clicar no X para poder funcionar. Faltou o barra N aqui, de inválido. Pessoal, deu para entender a lógica aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Para poder testar, falou que imagina toda hora a gente ficar fecha, abre, fecha, abre. Esse while infinito serve para isso. Tranquilo? Beleza. A gente está numa parte bem introdutória ainda, como falei, mas começa a ficar legal quando a gente parte ali para C Sharp, começa a fazer com interface gráfica, fica bem legal. Então, como eu falei, é importante que todo mundo baixar o Visual Studio. E nas informações lá de instalação do Visual Studio Community Installation. Aqui nas opções dele, deixa eu ver se aqui vai aparecer. Aqui, ó, essa imagem que é importante, ó. Na hora de vocês instalarem, vai ter um tanto de opção. Deixa eu abrir essa imagem aqui, não. Colocar ela no Word, que depois eu vou postar ela lá no ambiente lá. Quando você baixa, ele baixa um instaladorzinho, sabe? Que é bem pequeno. E aí, depois que você selecionar o que você quer, que ele vai instalar. Aí ele dá alguns gigas, quer ver? Dá lá uns 6 gigas, 10 gigas, ele é bem grandinho. Aqui, ó. Vocês podem marcar aqui, ó, como opção... Cadê?
Vocês precisam marcar essas duas opções aqui, ó. Ah, mas aqui não vai dar para mim escrever. Vou colocar no Pentium, então. Agora sim. Vocês vão marcar essa opção que já está, que é a opção de desenvolvimento para a internet. Aqui, ó. Essa opção, que é a de desenvolvimento para a internet. E a parte de desktop. Vocês vão marcar essas duas aqui, ó. Porque a gente vai trabalhar nessa parte de desktop aqui, ó. Que vai ser .NET Desktop Developer. E de web é legal ter ali, que depois a gente pode precisar. O resto não precisa. Então, a gente precisa, vocês vão ter que marcar aí, ó, essa opção aqui, e aqui já está marcado. Não, Kai, ela não deve usar o Visual Studio. Para banco, geralmente ela usa o AD, o Workbench, para poder mostrar a parte de banco, e a gente usa o Visual Studio para poder integrar com o banco de dados. Então, ela vai explicar a parte de banco, vocês vão criar o banco lá em MySQL, e a gente vai fazer a integração da nossa aplicação com o banco, na hora que vocês desenvolverem. Então, a gente vai precisar desse modelo de integração. Marcou tudo à toa, deu 20 GB. Não, não tem problema nenhum, mas o que a gente precisa é só esses dois aqui, ó. É a parte de web aqui e esse aqui. Até eu vou salvar essa imagenzinha depois e vou postar lá. Opções para poder instalar o Visual Studio. Tem que ser o Community aqui, né? Aí, voltando, aqui essa parte a gente terminou. E agora a gente vai para a questão lá do URI, né? Então, voltando lá no URI, se a gente vir aqui em acadêmico, aqui na nossa aula, tá faltando gente ainda. E lá, na nossa atividade, tem as atividades, aquele primeiro, que é extremamente básico, a gente fez juntos na última aula, né? E ficou faltando da fórmula de Bhaskara. Então, é importante se atentar ao padrão que o URI precisa. O URI é uma ferramenta incrível para vocês poderem testar o conhecimento, exercitar a programação, participar de competições, tem várias competições aqui dentro do URI, então é muito legal. Alguns aí já estão envolvidos, participaram aí do grupo com o Marcelo Júnior. Então, é bem importante praticar essas atividades no URI aqui. Então, pegando aqui o problema da fórmula de Bhaskara, né, a nossa famosa equação de segundo grau, a gente vai ler 3 valores de ponto flutuante, fazer o cálculo das raízes da equação de gráfico de Bhaskara. Então, lembrando lá, né, para a gente poder calcular primeiro lá o delta, b ao quadrado menos 4ac, então esses 3 valores vão ser o nosso a, b, c, né? Se não for possível calcular as raízes, quando que a gente não consegue calcular as raízes? Quando o resultado do nosso delta ali, se ele for menor que zero. Então, se ele for menor que zero, não tem jeito, não tem como calcular. Caso não haja, tá. A gente tem que mostrar a mensagem possível calcular. Caso haja uma divisão por zero ou a raiz seja um número negativo. Então, aí depois que a gente calcula lá, a gente vai fazer lá a gente vai tirar as raízes, né? Que vai ser o R1 e o R2 e a gente vai apresentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler as variáveis A, B, C. Até está escrito aqui double. Por que é importante aqui se atentar para o tipo de dados? Eu poderia usar float? Beleza. Só que o double, ele vai suportar um valor maior. Então, é um valor, ele suporta até um valor de 2 elevado a 64. Com uma mantissa, ou seja, a quantidade de casas decimais ali depois da vírgula de até 10. Então, ele suporta valores maiores. Enquanto um float aí, ele vai suportar 2 elevado a 32. Então, um double. E isso, nos testes, ele pode jogar valores maiores. Aí pode dar um percentual que não vai dar, que não vai ser aceito. Então, a gente vai fazer aqui no Dev, que é a primeira coisa. Como eu falei, é melhor criar no Dev. A gente testa. Estou fazendo em C, sempre em C. A gente vai usar C e C Sharp. E depois, para poder fazer para a web, né, eu mostro algumas coisas de JavaScript. Mas vai ser só mais a título de ilustração. Então, aqui eu vou criar um arquivinho novo. Include stdio.h. No caso aqui, a gente vai precisar de nada mais, né? O nosso int main. A gente vai declarar as nossas variáveis aqui, né? Então, tá falando que é double, né? Então, double A, B e C.
Com A, B e C, primeiro a gente vai calcular o delta, né? E depois a gente vai calcular as nossas raízes, que é o nosso R1 e o nosso R2. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É ler os valores de A, B e C. Aqui no dev, a gente pode colocar um printf aqui normal e fazer os nossos testes. Depois que eu testei, lembrando, lá para o URI é só a leitura e apresentação do resultado idêntico ao que está aqui. Então, o resultado, tá vendo aqui, ó, R1 espaço igual espaço, e a quantidade de casas decimais aqui, ó, tá falando de 5 dígitos. Então, a gente tem que mostrar igual. Impossível calcular tem que estar idêntico aqui também. Então, tudo tem que ser igualzinho. Então, isso é muito importante. Então, primeiro eu vou colocar um printf aqui para a gente poder fazer a leitura dos nossos dados, né? Depois a gente tira, só para a gente testar aqui. Entre com valores de A, B e C. Então, a gente vai ler os nossos valores, scanf, %. No caso, como é float aqui, né? Aí a gente usa LF, que é long float. Desculpa, é double, né? Aí o caractere de controle é o nosso LF. Então a gente vai usar. Se fosse float, só %F. LF, %LF. Ou seja, de long float. A gente vai ler os nossos três aqui, né? São 3 valores, que vai ser o quê? O E comercial A, o E comercial B e o E comercial C. Então a gente vai ler os nossos 3 valores que a gente precisa aqui. O A, B e C. Aí agora, o próximo passo é a gente calcular o delta. Como que a gente calcula o delta de uma equação de segundo grau? É b ao quadrado menos 4ac. A gente pode incluir a biblioteca met.h, isso, cara, a gente pode incluir a biblioteca met.h e usar a função poll, mas como que é só ao quadrado, eu posso fazer o quê? b vezes p. Se quiser incluir e usar o poll, pode, mas nesse caso, que se fosse elevado à quarta, quinta, sexta, uma potência maior, aí eu incluiria. Mas, tanto faz aqui. Então, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se quiser colocar parênteses, até pode, mas não precisa, porque ele vai executar em linha, né? De precedência matemática. Vai fazer b vezes b, depois ele vai fazer 4 vezes a vezes c, e depois vai pegar o resultado desse e dividir e diminuir desse. Então, vai por precedência aí da matemática. Então, não preciso nem colocar nada aqui. Calculei o delta. Quando que eu não vou ter raízes? Eu não vou ter raiz aqui se por acaso o meu delta for menor que 0. Por quê? Porque se o meu delta, se ele for igual a 0, se o meu delta for igual a 0, eu vou ter só uma raiz, né? As duas raízes vão ser iguais. Outra coisa importante aqui é tomar cuidado com o que falou aqui, ó. Falou, tal. Impossível calcular caso haja uma divisão por 0. Então, além de testar aqui, ó, se o meu delta for menor que 0, quando também que eu não vou conseguir calcular? Se o meu A for igual a 0. Por quê? Porque na hora de calcular as raízes, lembra que eu coloco lá, é mais, menos, lá, é menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. É o menos, né? Depois o mais menos a raiz do delta dividido por 2 vezes A, o 2A, né? E se o A for 0, eu vou multiplicar o 2 vezes 0. E aí eu vou tentar fazer uma divisão por 0 e vai dar erro. Então, quando que eu não consigo calcular? Se o delta for menor que 0 ou se o A for igual a 0. Se um desses dois acontecer aqui, eu não consigo calcular. Então, se entrar nisso aqui, o que eu vou falar? Vou dar um printf aqui e vou falar que é impossível calcular. Lembra a mensagem que está lá? Eu poderia dar erro, falar que o delta é 0, posso falar o que quiser aqui para testar. Mas, para colocar nulo, eu tenho que colocar a mensagem igualzinha aqui, tá vendo? Então, vou pegar ela aqui, copiei ela e vou colocar ela ali, ó. Lembrando que sempre tem que ter um /n. Então, coloquei aqui impossível calcular. O espaço é importante, o maiúsculo, minúsculo é importante, tem que estar idêntico. Então, se o delta for menor que 0 ou o A for igual a 0, não consigo calcular. Se não, vou abrir e fechar chaves aqui, porque eu vou ter mais de uma instrução. Fim do else. Eu não abri chaves no if. Por que eu não abri? Porque dentro do if eu só tenho uma instrução, só tenho um printf.
Dentro do else, por que eu estou abrindo e fechando? Porque eu vou ter mais de uma instrução. Então, se eu tiver só uma instrução, não precisa. Só ela que vai ser executada. Quero abrir chaves aqui no if? Pode, tranquilo. Eu só não abro para não sujar muito o nosso código, para não deixar o nosso código maior. E aí eu vou calcular, né? Vou calcular o meu R1 e vou calcular o meu R2. A diferença do R1 e R2 lá é só o mais menos da raiz quadrada. Ah, pegando aqui, ó, Caio, agora a gente vai precisar do MET, sim. Agora não tem jeito, ó. Por quê? Porque eu vou ter que calcular a raiz quadrada. Aí não tem como calcular a raiz quadrada sem ter sem a gente ter ele. Ou a gente poderia calcular 1 sobre o inverso da potência, né? Mas aí dá mais trabalho. Vamos usar o SQRT mesmo. Então, para a gente usar a raiz quadrada, vai ter que incluir a biblioteca MET mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que fazer lá, menos D mais, mais e menos, né? SQRT, que é para calcular a raiz quadrada, por isso que a gente incluiu a MET lá, né? A raiz quadrada do delta. Tudo isso aqui, né? Calculo, e depois eu vou dividir por quê? 2 vezes A. É importante o parênteses aqui agora. Agora ele é muito importante. Por quê? Primeiro eu tenho que calcular tudo isso aqui, para depois eu multiplicar o 2 vezes A e assim dividir. Se eu não colocar esse parênteses nos 2 vezes A, ele vai dividir por 2 e multiplicar por A. Então, só tomar cuidado sempre com a precedência. E o R2 vai ser a mesma coisa, né? Só que ao invés de um é mais, o outro é menos. Aquela formulazinha de básica normal. A gente calculou, tranquilo. Agora é só a gente printar. Então, a gente tem que printar o quê? O R1 e o R2. Como que eu vou printar? Como que eu vou apresentar o resultado? Só a gente aqui e vou ver, ó. Olha como que ele está apresentando aqui o R1 e o R2. Tá igualzinho, né? Só vai mudar. Ah, tá. Tá os dois R1 aqui, né? É o problema da gente copiar e colar, né? Beleza. Então, vou colocar aqui o R1 do jeito que está aqui. E aí, vou mudar aqui, ó. Aonde que está o valor aqui? Eu tenho que colocar o resultado com 5 casas decimais. Então, vou colocar porcento, LF. Então, aqui para mim poder limitar as casas decimais entre o porcento e o caractere de controle do tipo da variável, né? Então, porcento, ponto 5. Então, quer dizer que eu vou deixar o quê? 5 casas decimais para a minha variável, que é do tipo long float, que no caso é um double, né? Não esquecer do barra N, senão ele vai dar erro. Vírgula, e aí vou mostrar o meu R1. E a gente vai fazer a mesma coisa para o R2. Vou fazer o R2 aqui, e aqui a gente vai alterar o R2. Olhar lá, está tudo certinho, no mesmo padrão. Então, é importante manter o padrão. E, logicamente, não esquecer no final de dar um return zero, porque no URI a gente precisa desse return zero. Então, a gente leu nossas variáveis de entrada, lembrando esse print aqui a gente colocou só para testar, a gente vai excluir ele. Lemos as variáveis, calculando delta, verificando se o delta for menor que zero ou A for igual a zero. Lembrando, por que eu estou testando o A igual a zero? Se o A for igual a zero, eu calculo o delta, mas aí na hora que eu vou tentar calcular as raízes aqui, ó, vai dar erro, porque ele vai fazer 2 vezes zero, vai dar erro. Então, não vai dar certo aqui. Se o A for zero aqui, ó, se for tudo menos 4, ele vai dar negativo aqui, não funciona. E vamos salvar aqui para a gente poder testar. Esse aqui é um exercício do URI, né? Eu gosto de colocar o código do exercício do URI, para que fique mais fácil a gente achar depois qual que é esse exercício. Deixa eu só lembrar aqui qual que é o número dele lá no URI. É 1036. Então, 1036. Equação de segundo grau. Nossa, equação. Beleza? Salvamos aqui. Vamos rodar. Tirando os erros, deve funcionar. Então, a gente vai ler os nossos valores, A, B e C aqui. Então, vamos olhar lá no nosso exemplo. A gente pode rodar. A gente testar aqui com os valores que está aqui, ó, isso não é garantia que vai dar certo. Mas, se a gente testar com os exemplos e der certo, e bater, já é grande chance. Por quê? Não são só esses exemplos que o URI vai jogar.
Ele vai jogar um conjunto grande de exemplos aí, 200, 300 testes diferentes. A ideia é que, se passar aqui, já vai ajudar muito. Então, vamos colocar ali, ó. A gente vai ter 10, 20.1, 5.1. Olha lá, ó. R1, 029.778, R2, 17.12.12. Beleza, 17.12.12. Deu certo aqui. Vamos rodar mais uma vez. Se quisesse colocar até o while infinito nosso ali para testar, poderia, mas aqui é pouca coisa, não precisa. Não vou colocar. Vamos colocar um que é impossível calcular aqui, ó. 10, 3 e 5. Impossível calcular. Fechou. Vamos fazer mais um aqui para testar. Um que dá certo agora, né? Vamos colocar aqui, ó, esse 10.3, 203 e 5. Menos 0,02466, menos 1968. Deu tudo certo aqui. E agora o que a gente precisa é enviar. E a gente vai submeter e vai ver se vai passar. URI às vezes frustra a gente, porque a gente testa, dá tudo certo, e na hora que manda, nos casos de teste, como eu falei, como ele testa muita coisa, às vezes não passa. Então não se frustrem por isso. Quando a gente está fazendo para poder treinar, tranquilo, sem problema. Quando a gente está participando de uma competição, de algo que você tem que passar, aí dá um pouco de raiva realmente, mas acontece. Então vou tirar aqui esse print aqui, vou deixar ele comentado aqui. Vou selecionar aqui, copiei. Vou aqui no Word, tá em C aqui já, o formatinho, colei, incluí tudo bonitinho. Até se você quiser apagar, ou se você quiser deixar o comentário, vou apagar aqui. Mas poderia deixar o comentário. E tá tudo ok. E a gente só clica em enviar aqui. E aqui a gente vai em submissões agora. Todas a gente vai ver a nossa lista de submissões. Olha lá, o meu tá na fila aqui ainda, ó. Não rodou. Aí, ó, já deu certo, ó. Accept. Foi o que eu acabei de enviar aqui, ó. Dia 28/8 de 2020, às 9h07. Já está aceito. Se você clicar aqui, você vai conseguir ver o código-fonte e ele está aceito. Pessoal, deu para poder entender a lógica do que a gente fez? Alguma dúvida? Joia. Qual que é a tarefa de vocês? Então, a gente tem duas tarefas agora no momento. Eu vou colocar lá no ambiente lá. Trabalhar a lista de exercícios. Então, pegar a lista, fazer ela no começo da próxima aula. Isso quando você roda no Dev, Emerson, às vezes acontece isso. Falando que a tua aplicação é um vírus. Né? Então, geralmente, porque ele está gerando um exe que está tentando interagir diretamente com a máquina. Então, às vezes, alguns antivírus falam isso mesmo. Principalmente quando você está rodando no Dev. Geralmente, você pode liberar. Sim, mas eu não tenho antivírus. Oi? Eu não tenho antivírus, é do computador. O Defender? computador. Como que tira isso, você sabe? Tem como você, se eu não estou enganado, tem como você adicionar uma exceção, você sempre liberar pro aplicativo. Aí o Defender vai entender que o Dev é uma aplicação normal que você está usando. Sim. Entendi. É porque ele está compilando, né? Como ele está gerando um código executável ali, esse código está alterando e vai interagir direto com o computador, aí os antivírus já ficam com medo, né? Porque uma aplicação em C tem potencialidade de se mexer em espaço de memória, você consegue fazer muita coisa. Pessoal, então é importante pegar aqui a lista de exercícios. O exercício que vocês ficarem com dúvida no começo da próxima aula, vocês falam e a gente pode pegar e faz o exercício juntos. Lá no URI, depois, eu vou colocar mais alguma atividadezinha para vocês poderem ir fazendo, ir treinando também. E duas coisas importantes aí, como eu falei. Atividade é instalar o Visual Studio. Então, fazer a instalação do Visual Studio aí na máquina. Demora um pouquinho, mas dá certo, passa. E se cadastrar no GitHub. Só entrar aqui, se cadastrar normal. Deixa eu sair aqui da minha conta. E aí você vai pegar e dar um sign up aqui, né? Você vai se cadastrar, vai colocar os seus dados aqui e beleza. É importante se cadastrar aqui porque o GitHub, o Git, ele é uma ferramenta de versionamento de dados e é amplamente utilizada por desenvolvedores, por programadores.
Então, vocês vão criar um repositório. Então, a lista de exercícios 1, vocês vão guardar todas as informações que vocês estão fazendo ali. E aí, depois, na hora de enviar, vocês vão compartilhar o repositório de vocês no Git comigo. E aí, eu consigo ver tudo que vocês fizeram de uma forma bem mais simples. Então, na hora de enviar a atividade lá, você só vai criar o link do teu repositório e vai me enviar o link. E eu vou olhando dessa maneira. Então, todo mundo tem que ter seu cadastro no Git. A gente vai utilizar ele depois e todo mundo também precisa instalar o Visual Studio para que a gente consiga começar a transformar essas aplicaçõezinhas que a gente está fazendo aqui de tela preta, né? Sem interação nenhuma com o usuário aqui, sem ser pelo terminal, para que a gente consiga mudar isso. Como você vê que tem atividade no URI? Sim, não, se eu lançar alguma atividade no URI que vocês têm que fazer fora, pode deixar que eu coloco lá. Mas, na maioria, as coisas que a gente vai fazer no URI aqui, a gente vai fazer juntos. Então, eu vou falar no momento da aula aqui e vou falar isso. O teu visual não quis instalar. Deu algum erro específico, Marcos? Tá, tenta remover ele, ir lá no painel de controle, remover da forma que está e marcar só essas duas opções aqui. Pode ser questão que tem que instalar o .NET Framework. Isso, aqueles frameworks. Ou o .NET Framework. Geralmente, na hora que vai instalar aqui, ó, ele já vai fazer isso, tá vendo? Ele vai instalar o .NET Framework 4, que é o que a gente precisa. Mas aí vai ter caso, quando for dando algum erro, pode pegar e manda o erro aqui no meu WhatsApp, que eu vou ajudando a tentar resolver. É importante todo mundo tentar instalar o Visual Studio aqui, para a gente conseguir fazer essas aplicaçõezinhas gráficas. Isso. Então você pode baixar o .NET Framework, o 4.6, ele separado, instalar ele antes. Geralmente, quando está aqui, ele vai. E tenta instalar ele antes separado, que geralmente acaba dando certo. Pessoal, então, como eu falei, é importante tentar instalar. Se der um erro aí, me manda, que eu vou tentando ajudar. Se cadastrem no Git, peguem a lista de exercícios para poder ir fazendo. Sentindo dificuldade, me chama. E depois a gente vai continuar fazendo exercício da lista, exercício no URI, que a gente vai praticando, e vamos começar a transformar isso em aplicações. Como resultado da última disciplina mesmo, da última oferta com os alunos do ano passado, tem 2 alunos que eles se motivaram bastante a trabalhar com .NET, né, com programação, desktop, e eles já conseguiram fazer alguns programinhos, e 2 deles já conseguiram vender programinhos pequenos, mas já conseguiram ter um retorno financeiro do que eles aprenderam a fazer nessa disciplina específica. Então, vale muito a pena esforçar e conseguir ir um pouco além, porque vocês vão sair conseguindo fazer uma aplicação que faz integração com o banco de dados, vão conseguir fazer bastante coisa. Pessoal, qualquer dúvida que tiver, então, só mandar lá na nossa sala de aula, eu vou postar esse vídeo lá, e qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp também. Então, até mais para todo mundo, bom final de semana, qualquer coisa,